Estamos novamente aqui em mais um Mori Bastidores, dessa vez com uma convidada especial, Paloma Mamed, que é UX Writer lá da Serasa, que muito generosamente veio aqui fazer a nossa apresentação. Maurício, que isso, Maurício? Atrapalhou o meu esquema, Minha filha aqui, ó, tá me né? pentelhando. Mas até perdi a linha do raciocínio aqui, mas enfim. Paloma vem trazer para a gente um estudo que ela fez muito interessante lá na Serasa, porque a Serasa tem um chatbot, e é de relacionamento com os clientes, fazer negociação, para fazer proposta e tal, e eles usam, como todos os chatbots hoje em dia, né, eles usam bastante emojis. E aí surgiu a questão de como é que esses emojis funcionam com tecnologias assistivas, mais especificamente o leitor de tela para pessoas com deficiência visual. E surgiram uma série de pontos muito interessantes nesse estudo que ela vai apresentar aqui para a gente. Ela me mostrou, eu achei bem legal. Eu acho que vai ser relevante para todo mundo, principalmente levando em consideração que, felizmente, a acessibilidade é um assunto que vem crescendo, tanto no interesse do próprio time, uma coisa que eu posso ver aqui no contato com todos os times da Mori, que a acessibilidade é realmente um assunto de interesse de vários profissionais, como também dentro dos próprios clientes, né? Vem surgindo cada vez mais pedidos de profissionais que tenham experiência nesse tipo de, de iniciativa, né, para exatamente poder implementar isso dentro dos projetos, dentro dos clientes, o que é ótimo, né? Qualquer tipo de inclusão é válida, tanto por uma questão social como uma questão de negócios, né? Eu acho que faz sentido para os próprios clientes terem esse tipo de pensamento, faz bem a todo mundo em vários aspectos. Então, diante disso tudo, Paloma, novamente, muito obrigado pela sua generosidade, sua disposição de vir aqui apresentar isso. Obrigado também à Serasa por ter liberado que você fizesse essa apresentação aqui para a gente, né? Lembrando que esse é um esforço da própria Serasa. Assim, nós da Mori estamos aqui só como espectadores desse esforço especificamente. Gostaria também de agradecer a Lari, que foi quem fez a ponte entre eu e a Paloma e trouxe essa ideia, trouxe esse assunto. Paloma, por favor, nos conte o que você descobriu. Ai, vamos lá, gente. Vou compartilhar a tela. Vou compartilhar aqui com som, né? Espero que dê tudo certo. Vamos lá. O famoso, vocês já estão vendo minha tela? Sim, mas não está em modo de apresentação, eu acho. A gente Isso, está vou vendo. colocar. Uhum. Primeiro, eu também gostaria de agradecer, começar com os agradecimentos, né? Por todas as pessoas que vieram assistir, né? Que se interessaram pelo tema, e também pela Lari por ter me indicado, né? Muito obrigada por todo o apoio. Agradecer também ao Miguel, que trouxe várias dicas valiosas para melhorar a minha apresentação, e espero que vocês gostem, espero que seja útil. Fiquem à vontade para fazer perguntas, interromper, e vamos lá. Hoje é um dia muito especial, né? Porque hoje é o dia da conscientização à acessibilidade. Então, é um ótimo dia para falar de acessibilidade. E fico feliz de estar podendo aqui falar sobre a acessibilidade dos emojis no WhatsApp, porque os emojis hoje estão em todo lugar, né? Então, eles começaram a fazer parte da nossa vida ali desde que os bate-papos surgiram, né? Desde o Messenger e outros bate-papos mais antigos que as pessoas usavam. Mas hoje, até as próprias instituições começaram a usar eles nas comunicações, que é algo que não acontecia antes, né? Então, existe uma preocupação de levar esses emojis de forma acessível, principalmente nas comunicações das nossas empresas, para que todas as pessoas entendam os conteúdos. E aí, vou contar também como eu cheguei até aqui, né? E aí eu vou começar depois a apresentação sobre o estudo que a gente fez. E eu deixei a fotinha aqui do Álvaro, porque ele participou desse estudo. Hoje ele não pôde participar aqui com a gente, porque ele tinha outro evento, na Serasa mesmo. Lá ele é a pessoa que evangeliza a acessibilidade, né? Então ele é o nosso especialista em acessibilidade dentro da empresa. E hoje, como é o dia de conscientização, né, da acessibilidade, ele tinha vários eventos programados lá. E contar um pouquinho também como que a acessibilidade chegou na minha vida, né? Então, eu sou a Paloma, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo ruivo até a altura dos ombros, um pouquinho abaixo dos ombros, tenho os olhos castanhos e hoje eu estou usando uma camisa de mangas longas com estampa de zebra. Aqui no fundo tem uma janela com as persianas
Lá no fundinho também tem um jarro de flores que está meio apagado aí no vídeo e uma porta. Eu tenho 27 anos, eu sou de Brasília e eu trabalho na Serasa em modo home office, né? Trabalho tanto para São Paulo quanto para Blumenau e eu sou content designer lá na Serasa. A minha história profissional, ela é um pouco engraçada. Eu fui caindo de paraquedas e a vida foi me trazendo para vários lugares. Primeiro, eu me formei em letras francês, e que não tem muito a ver com o que eu faço hoje, né? Mas foi onde tudo começou, a minha paixão aí pelo conteúdo. E eu passei um tempo dando aula de francês, mas aqui em Brasília estava um pouco fechado o mercado de trabalho. Eu comecei a ficar preocupada que a minha renda era um pouco volátil. Quando tinha muitos alunos, eu tinha muito dinheiro. Quando não tinha muitos alunos, eu não tinha nada. Então, eu ficava muito preocupada. Eu queria uma renda mais estável. E eu via muitas vagas na área de tecnologia. Então, sempre que eu abria o site, tinha lá vagas de tecnologia. Então, eu decidi me aventurar e eu fui fazer um curso de análise de sistemas. Comecei o curso e logo surgiu uma vaga para trabalhar como roteirista de chatbots, que eu não tinha ideia do que era também. E aí, eu decidi aceitar, foi um colega que me indicou, e era um estágio no Lápis, aqui na Universidade de Brasília. Então, era a universidade que eu tinha feito letras francês, eu já conhecia um pouco da galera, o pessoal me indicou, e eu passei, assim, uma semana tentando entender o que eu iria fazer para treinar robôs, e qual que era a minha profissão como roteirista de chatbots, que na época nem era UX Writer, nem era Content Design, era roteirista. Então, fui me apaixonando por esse mundo dos robozinhos e fazer pessoas conversarem com esses robôs, serem entendidas e conseguirem informação de modo rápido e fácil. E depois do Lápis, né, eu fui ali para o Banco do Brasil, foi onde eu conheci a Lari, a gente trabalhou juntas, também ensinando robôs. Depois fui para a Serasa. Quando eu cheguei na Serasa, eu não tinha tido muito contato ainda com a acessibilidade. Então, era um tema que eu tinha vontade de aprender, eu sabia que era muito importante. Eu queria aplicar no meu conteúdo, mas eu não tinha parado ainda para me especializar. E aí foi quando o Álvaro chegou na Serasa e a gente teve um bate-papo e eu conversei com ele. Eu falei: olha, Álvaro, não tenho ideia se o chatbot está acessível ou não. E aí o Álvaro falou: beleza, então vamos fazer um teste e vamos descobrir. Mas, antes de contar o que esse teste deu, falar que eu fiquei muito focada em acessibilidade. Então, eu comecei a ficar obcecada pelo tema. Tudo na minha vida era acessibilidade. Eu acordava com um letreiro na cabeça, acessibilidade, e eu queria levar esse assunto para todas as pessoas e falar disso no emprego, falar disso na família. E aí eu fui estudando, até que eu cheguei no tema da neurodiversidade. Chegando no tema da neurodiversidade, eu cheguei no autismo. Quando eu cheguei no autismo, eu comecei a estudar mais relatos de pessoas que descobriram o seu diagnóstico tardio, e eu fui me identificando, até que eu decidi passar por um processo de diagnóstico, e eu fui diagnosticada como uma pessoa autista. Então, a acessibilidade, ela ganhou muito mais significado na minha vida. Por quê? Além de tudo, eu também faço parte do grupo das pessoas com deficiência, e eu comecei a entender que várias experiências que não estavam acessíveis, elas atrapalhavam o meu dia a dia. Então, o letreiro da acessibilidade ficou mais forte, mais luminoso, e é algo que eu realmente quero ajudar a construir experiências acessíveis para todas as pessoas. Então, vamos lá. Já falei demais sobre mim, e agora é hora de falar sobre o estudo. Aqui eu vou apresentar para vocês, primeiro, alguns dados sobre acessibilidade aqui no Brasil, para vocês entenderem o contexto, e são dados também que ajudam no nosso trabalho, que a gente pode mostrar para as pessoas da nossa empresa a importância de criar conteúdo acessível, que são dados que me ajudam bastante no meu dia a dia. Vou falar como foi esse teste de acessibilidade e o que desencadeou esse estudo dos emojis. Vou mostrar antes e depois de mensagens que não estavam acessíveis com os emojis e elas ficaram acessíveis depois que a gente melhorou o conteúdo. Vou trazer um exemplo de mau uso dos emojis que exemplifica bastante como pode atrapalhar ali na compreensão da informação.
Vou trazer boas práticas para uso de emojis, já, né, que eu vou mostrar tudo que não deve fazer, vou mostrar também o que devemos fazer para usar emojis acessíveis no dia a dia, e vou falar também um pouquinho sobre a biblioteca acessível de emojis, que foi a solução que o Álvaro e eu construímos dentro da Serasa para que o chatbot continuasse com emojis acessíveis, mesmo que outras pessoas mudem o conteúdo, né, para a gente ter uma escalabilidade disso. E também falar um pouquinho como os leitores de tela funcionam ali para verbalizar os emojis. E trazer algumas referências. Começando aqui pelos dados, a primeira vez que eu tive contato com esses dados foi no curso da Ceci Romera, que super indico. Ela é uma profissional de design de conteúdo inclusivo, que eu admiro bastante. Eu fiquei encantada com esses dados, né? Porque eu comecei a entender como que funcionava a acessibilidade aqui no nosso cenário do Brasil. E aqui, por exemplo, a gente tem a Lei de Acessibilidade, que já foi promulgada desde 2015. Então, a gente tem a obrigatoriedade de levar experiências acessíveis desde 2015, né? Algo que não é muito falado e que poucas empresas também priorizam, né? E aí eu trouxe aqui para vocês que a acessibilidade, ela ajuda não só na vida de pessoas com deficiência, ela ajuda com pessoas com mais escolaridade, pessoas neurodivergentes, pessoas idosas, pessoas periféricas e todas as pessoas. Porque hoje a gente tem muita informação na nossa vida. Então, assim, no celular chega notificação de todo lado, chega informação de todo lado e você está ali frenético, né? Nesse mundo VUCA, como a sociologia gosta de destacar, esse mundo caótico. E a gente, às vezes, precisa resolver uma coisa muito rápido, tá ali na parada esperando o ônibus, tô ali querendo pagar uma conta. E se a nossa experiência da nossa empresa, do nosso aplicativo, do nosso site, ela é difícil de entender, a linguagem é difícil, essas pessoas, às vezes, não vão pagar ali, vão largar a nossa experiência, não vão completar o fluxo e, às vezes, nem voltam depois, porque esquecem. Vai acontecer outra coisa no dia delas e podem esquecer e não voltar mais no nosso aplicativo. Então, quanto mais a gente tem experiências simples, melhor para as pessoas. Mas tem uma questão que a acessibilidade para pessoas que não são deficientes torna a experiência melhor, né, com as habilidades melhor, mas para pessoas com deficiência, elas tornam a experiência possível, né, porque existem barreiras que impactam tão fortemente que a pessoa não consegue concluir o fluxo sozinha. E isso gera um grande impacto na vida das pessoas. Mais alguns dados que a gente tem, pessoas idosas, né? Eu trouxe essa manchete para vocês. A China se concentra na inclusão e é um mercado de $1 trilhão para promover a acessibilidade digital para os idosos. Então, a China ela já está vendo que pessoas idosas ela é um público estratégico para empresas, né? E aqui no Brasil, a gente tem 54 milhões de pessoas consumidoras com mais de 50 anos que movimentam a nossa economia. Isso gera 1,6 trilhão de reais. Então, se vocês não estão levando em consideração as pessoas idosas, quando vocês estão criando a experiência, estão perdendo um público que é muito rentável. Falando isso em lucratividade. Porque para a experiência, a gente sempre vai defender que tem que ser para todas as pessoas. Pessoas com deficiência. Mesmo sendo lei, a gente tem menos de 1% dos sites brasileiros que são considerados acessíveis, né? Então, é algo bem alarmante. E aí, a gente tem 45 milhões de pessoas que possuem algum tipo de deficiência que se declaram como pessoas com deficiência. Mas também tem várias pessoas que ainda não receberam diagnóstico, como eu, que não tive meu diagnóstico ali na infância nem na adolescência, e que estão sendo impactadas por essas experiências que não são acessíveis. E essas pessoas têm 27,8 bilhões de reais, né, para gastar. Então, elas querem usar o dinheiro como qualquer outra pessoa, querem não só comprar, né, mas fazer as suas tarefas pelo mundo digital, né, e a gente precisa possibilitar isso. Trago também aqui para vocês um dado sobre o inglês. A gente, normalmente, né, costuma se inspirar muito nas empresas internacionais.
Então, a gente, às vezes, quer trazer um termo que é muito bonito, que é muito usado lá fora, e coloca na nossa experiência. Mas isso impacta bastante para a linguagem simples. Por quê? A gente tem 5% da população brasileira que entende inglês, e desses 5%, apenas 1% das pessoas são fluentes. E eu até trouxe uma chartzinha para exemplificar isso. A gente tem uma porta com escrito push, né, colado ali, e aí vem um menino tentar abrir essa porta e ele acha que é puxar, e ele fica lá, puxando, vários quadrinhos puxando, e não consegue abrir essa porta. E aí ele tem a ideia de procurar no dicionário para ver o que é essa palavra. Então, pensando na experiência, se a gente, no nosso fluxo, a pessoa tiver que pesquisar no dicionário para entender o que ela tem que fazer, é algo muito crítico que vai impactar a experiência. Mais alguns dados aqui sobre conteúdo. A gente também tem a Lei de Acesso à Informação. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Então, a gente tem mais uma lei que fala que a gente precisa fazer conteúdo inclusivo, conteúdo para todas as pessoas, conteúdo de forma que todos entendam. E a gente também tem alguns dados aqui, que 7% das pessoas são analfabetas, 29% são analfabetos funcionais, 34% têm um grau de alfabetismo elementar. E apenas 12% são capazes de compreender textos complexos. Então, se você está escrevendo palavras difíceis, parágrafos muito grandes, textos muito difíceis de serem compreendidos, você está focando em apenas 12% do público-alvo, né? Que é algo que não ajuda ninguém, né? Não ajuda na experiência, não ajuda no objetivo da empresa e não ajuda na vida das pessoas. A gente tem também algumas leis que foram dando mais, fomentando mais o movimento da linguagem simples aqui no Brasil. Então, desde 2005, né, principalmente ali na área jurídica, a gente tem, por exemplo, Campanha Nacional pela Simplificação da Linguagem Jurídica, o Senado criou o Campo Explicação da Ementa, Lei de Acesso à Informação, que foi essa que eu mostrei para vocês, USP criou Descomplica Brasil, Governo Aberto de São Paulo, com Manual de Orientações de Linguagem Simples, e a gente tem aqui Cartilha Fugindo do Burocratriz. Então, é um movimento que tem ganhado, né, mais visibilidade aqui no nosso país. E aí eu trago um case, né, para mostrar para vocês como realmente a linguagem simples ajuda as pessoas. Porque a linguagem simples, ela fala de levar o direito, né? A informação é direito das pessoas, porque quando elas entendem o que elas podem fazer, elas estão entendendo sobre os próprios direitos. E quando a gente dificulta essa compreensão, a gente está tirando os direitos das pessoas, né? Então, teve esse estudo que o Banco Central do Brasil fez, que faturas de cartão com linguagem simples podem reduzir endividamento. Então, realmente, a informação, de forma simples, ela muda a vida das pessoas, né? E pensando que, no meu trabalho, né, como eu trabalho na Serasa, a gente tem um público muito grande de pessoas endividadas aqui no Brasil, né? Então, é um tema que é delicado, e quanto mais a gente leva informação sobre vida financeira para as pessoas, mais a gente ajuda essas pessoas, né, no dia a dia. Bom, agora vocês já entenderam o cenário da acessibilidade no Brasil, a problemática e por que a gente realmente precisa focar mais nisso dentro das nossas empresas. E aí, agora eu vou mostrar qual foi o estudo dos emojis, né, que a gente fez lá na Serasa. Então, tudo começou com um teste de acessibilidade, foi lá em setembro de 2021, já faz um tempinho. O Álvaro testou os nossos fluxos, né? Para quem não sabe, o Álvaro, ele é uma pessoa com deficiência, né? E visual. E aí, no caso, ele já era uma pessoa com deficiência visual antes de trabalhar com acessibilidade, né? Ele nasceu assim. E ele também teve uma época que trabalhou com jornalismo, mas na vida dele ele sempre usou o leitor de tela.
E aí, quando ele começou a trabalhar com a acessibilidade, ele foi entendendo mais sobre como criar experiências acessíveis. E aí, no caso, o que a gente fez? Ele nunca tinha usado o chatbot da Serasa, então era algo novo para ele, e ele testou como se ele fosse um usuário mesmo, ali falando com o chatbot. E aí, a gente fez uma reunião, né? Ele foi testando os fluxos e foi mostrando as barreiras que existiam dentro do fluxo, que ele não conseguia continuar o fluxo, o que impactava para ele, quais eram os momentos que a informação não estava muito clara. E aí, o que mais me deixou surpresa foram alguns recursos visuais que não são interpretados pelo leitor de tela, e também o impacto dos emojis no fluxo, porque era algo que eu realmente não sabia que acontecia e que estava impactando a vida das pessoas. E aí, no caso, a gente testou no WhatsApp, porque o chatbot da Serasa, ele fica no WhatsApp, né? E no WhatsApp tem alguns recursos que a gente não consegue modificar, são recursos nativos. Então, por exemplo, se a gente quisesse colocar uma imagem com o alt, né? O texto alt, que seria uma descrição daquela imagem para o leitor de tela ler, a gente não consegue, né? Então, vou mostrar aqui para vocês um vídeo para exemplificar melhor como que o leitor de tela ele verbaliza esses recursos. Vocês conseguem ouvir direitinho? Sim, perfeito. Eu acho que sim, sim. Boa, vamos lá. Ver GIF na lista. Ver foto, botão. Tocar 2 vezes para ativar. Tocar 2 vezes e segure para manter pressionado. 4. Visualização de várias páginas, fora da lista. Navegar. Mens 4. Ver GIF. Tocar 2 vezes para ativar. Tocar 2 vezes e segure para manter pressionado. 4. Navegar para cima, botão, fora da lista. Mens 4. Figurinha com rosto com lágrimas de alegria, botão. Mostrando itens 2 a 5 de 5. Então, como vocês puderam ouvir, né, aqui, quando o leitor de tela ele fala da imagem, ele não descreve o que é. Então, ele fala imagem. Ou então, no GIF, ele fala VGIF, né? E também não explica o que tem ali nesse GIF. E essa figurinha, ela virou até, se eu não me engano, rosto com lágrimas nos olhos, sendo que é um coração. Então, ele verbalizou algo que não é a mesma coisa visualmente. Então, imagina se você está muito feliz mandando ali essa figurinha para uma pessoa que usa o leitor de tela, e aí, na verdade, o leitor de tela vai ler rosto com lágrimas nos olhos, né? Então, já tem um ruído ali na comunicação. E pensando em que hoje o WhatsApp também é um canal que as empresas estão usando bastante para fazer campanhas, promoções, é um canal que está ali na mão das pessoas e as empresas estão começando a entender isso. Se a gente quer fazer uma campanha e a gente manda uma imagem, o leitor de tela não vai explicar o que é, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado com esses elementos que não são verbalizados. E a boa prática seria, por exemplo, mandar a imagem, se você quiser um recurso visual, mas ter um texto acompanhando, porque aí o leitor de tela ele vai verbalizar o texto e a mensagem vai ser compreendida. Além disso, teve também o impacto dos emojis. Deixa eu voltar aqui. Aqui no fluxo do chatbot, como ele é um chatbot que negocia dívidas, a gente tinha ali um momento que a pessoa via listagem de ofertas. E aí, a gente tinha criado alguns emojis para cada momento dessa listagem que a gente achava que destacava mais e trazia mais relevância para a informação. Então, por exemplo, para campanhas, a gente colocava essas estrelinhas. Quando tinha mais de 80% de desconto, a gente colocava esse emojizinho verde. E também a gente colocava esse foguete quando tinha algum benefício. E aí, agora eu vou mostrar para vocês como que isso fica no leitor de tela. Opção 1, parceiro A.
Faíscas campanha. Centelha 80% de desconto. De R$ 6.343,58. Por R$ 3.494,84. Foguete mais benefício, 18 horas e 34 minutos. Lida, na lista. Essa voz que eu coloquei aqui, ela tá bem lenta, né? Então, normalmente, as pessoas que usam leitor de tela, elas usam uma velocidade muito mais rápida. E, com isso, os elementos acabam se juntando, né? Então, vou mostrar agora na velocidade que normalmente as pessoas usam para vocês entenderem. Pensar. Opção 1, parceiro A. Faíscas campanha. Centelha 80% de desconto. De R$ 6.343,58. Por R$ 3.494,84. Foguete mais benefício, 18 horas e 44 minutos. Lida, na lista. Essa velocidade, por exemplo, é a que o Álvaro usa no dia a dia dele, porque ele já está acostumado com o leitor de telas. E aí, o que a gente pode ver aqui, por exemplo? Opção 1, parceiro A. Vamos imaginar que esse parceiro aqui é uma empresa, né? E aí, poderia ser, por exemplo, Riachuelo. Opção 1, Riachuelo. Mas quando a gente junta ali a verbalização do emoji, poderia ficar Riachuelo, faísca. Se é uma empresa um pouco conhecida, a pessoa pode entender, tudo bem, esse é um elemento, um emoji, algo que não faz parte do nome ali, é um ruído. A pessoa pode entender isso. Mas se for uma empresa um pouco desconhecida, como, por exemplo, a Recovery, que já causa bastante desconfiança no nosso público-alvo, né? O momento de negociar a dívida é um momento muito delicado. E acontece muitas fraudes, né? Então, principalmente pelo WhatsApp. Então, as pessoas já vão negociar a dívida delas com medo, né? E aí, se a gente tem uma comunicação com muito ruído, e aí a pessoa ouve Recovery Brilhos, a primeira coisa que ela vai fazer é pesquisar Recovery Brilhos no Google, e não vai encontrar. Então, ela vai falar, isso aqui é uma fraude, não é o chatbot da Serasa, estão querendo me fazer um golpe. Então, assim, um emoji, ele pode causar desconfiança e o abandono daquela pessoa no nosso fluxo. E ela pode realmente não voltar mais. Aqui também, nesse emojizinho verde, que a gente usava para destacar o desconto, né? Até tem um estudo que fala que o verde destaca melhor as coisas e tudo mais, só que quando o leitor verbaliza isso, ele verbalizou como centelha. E aí a gente tem aqui 80% de desconto. A pessoa ouve centelha, 80% de desconto. Naquela velocidade mais rápida, os números podem até se misturar e a pessoa achar que está ganhando 100% de desconto. Então, assim, é um ruído mesmo que ocorre ali quando a gente posiciona o emoji errado, né? E o foguete também um emoji que não traz muito o contexto do que a gente quer trazer, o benefício. Não são todas as pessoas que olham o foguete como algo, uma conquista, algo do tipo, né? Então, a gente tem que ter cuidado também com o contexto. O que a gente quer passar com aquele emoji? Todas as pessoas vão entender o que ele quer passar. E aí, o que a gente fez, né? Nós testamos com alguns leitores de tela, e eu trouxe uma tabelinha aqui para mostrar também uma coisa interessante para vocês. Ali no Android, né, no meu caso, eu testei com o meu smartphone, que ele é Samsung, e eu posso escolher 2 tipos de voz para verbalizar isso. Lá eu tenho a opção da voz do Google e da voz da Samsung. E aí eu testei os dois para eu ver se tinha alguma variação. E aqui, por exemplo, nesse emoji de estrelinhas, na Samsung, eles verbalizam como faíscas, mas a voz do Google como brilhos. Então, vocês veem que até a verbalização muda, né? Centelha, faísca, foguete, tem alguns que realmente continuam com a mesma verbalização. Lâmpada elétrica, lâmpada, mão de Vitória, e a mão de Vitória virou tesoura. Então, assim, a gente tinha também 2 mensagens no nosso fluxo. Uma era no momento da pessoa escolher a parcela. E a gente usou a lâmpada para trazer esse arquétipo, seja esperto, escolha a melhor parcela que cabe direitinho no seu bolso, né? E aí a primeira coisa que o Álvaro falou foi, por que tem uma lâmpada dentro do bolso? Né? Porque a gente estava usando um emoji que não tinha significado nenhum com o texto que a gente estava escrevendo, né? Então, ele trouxe essa preocupação, né, de trazer sempre um emoji que faz sentido para o conteúdo. E aqui a gente tinha também uma mensagem sobre
era o score, né? Então, pagar suas contas em dias ajuda a aumentar o seu score. E a gente tinha a mão de vitória, né? O sinal de paz, que é falado também no iOS, mas na voz do Google ficava tesoura. Aí imagina a pessoa ouvindo essa mensagem e ouvindo, pagar suas contas em dias pode aumentar o seu score, tesoura. Então não faz sentido nenhum, né? E o que a gente optou aqui na listagem de ofertas? Nós optamos por tirar os emojis. E aí vocês vão ver como que a mensagem ficou muito mais fácil de ser compreendida. Mensagem. Opção 1, parceiro A. Campanha. 80% de desconto. De R$ 6.343,58. Por R$ 3.494,84. Benefício: 18 horas e 32 minutos. Lida, na lista. Então, ficou muito mais fácil de compreender essas informações, que são extremamente importantes para a decisão de negociar aquela dívida, como o desconto, o valor, quanto que era, quanto que ficou, e a gente entende que o emoji ele pode ser usado em momentos para intensificar, por exemplo, o tom de voz, para trazer um sentimento, né, ali para o conteúdo, mas, especificamente na listagem de ofertas, nós entendemos que a gente não precisava usar nenhum emoji, porque isso seria um ruído. E aí, eu também vou trazer mais um exemplo para vocês de mau uso dos emojis. Mensagem: pode parecer esquisito o rosto com uma boca de zíper, mas usar emojis para substituir pontuação polegar de pele clara virado para baixo pode confundir pessoas. Rosto gritando de medo, assim como exagerar na quantidade. 3. Rosto rolando de rir, rosto gargalhando com olhos semicerrados, rosto gargalhando com olhos semicerrados, pode ser bem irritante. 14, 26. Eu trouxe esse vídeo com a tela preta justamente para mostrar para vocês como que é a experiência da pessoa que está ouvindo o texto. E eu tenho certeza que a maioria de vocês não conseguiu entender absolutamente nada da mensagem. E aí eu vou mostrar agora para vocês como seria esse texto escrito. A gente tem aqui, é um exemplo do curso da HAL Bootcamp de acessibilidade. Eu gostei tanto do exemplo que eu trouxe para cá. Então, pode parecer esquisito, rosto com boca de zíper, mas usar emojis para substituir pontuação, polegar de pele clara virado para baixo, pode confundir pessoas, rosto gritando de medo, assim como exagerar na quantidade, 3 rostos rolando de rir, rosto gargalhando com olhos semicerrados, rosto gargalhando com olhos semicerrados, pode ser bem irritante. Então, a gente vê que repetir muitos emojis e colocar emojis no meio do texto realmente dificulta o entendimento. Visualmente, pode parecer que não, mas com o leitor de tela atrapalha bastante. E a gente também começar a entender o significado desses emojis, né? Por exemplo, esse rosto gritando de medo. Imagina se você quer passar... É um texto positivo, você está feliz, por exemplo. Hoje eu fui promovido no trabalho, rosto gritando de medo. Então, assim, será que a pessoa ela vai entender que é algo positivo ou que você não queria ser promovido e acabou sendo e agora está com medo? Então, assim, o contexto é muito importante para usar o emoji. Ele tem que ter um significado que você realmente quer passar naquele conteúdo. Aqui na repetição, quando o leitor de tela verbaliza, ele até fala 3 rostos rolando de rir. Então, ele pensa, poxa, é tanto emoji junto que eu vou falar aqui quantos são para ficar mais fácil. Então, realmente, impacta bastante. E agora, que eu mostrei para vocês tudo que não deve ser feito, vamos ver quais são as boas práticas para usar emojis da melhor forma possível. Essas boas práticas eu tirei de um artigo que é Emojis e Acessibilidade, como usá-los adequadamente. Está ali no Medium, né, um artigo em inglês, e é bastante rico. 1. Não substitua palavras por emojis. Por que a gente não deve substituir? Porque tem emojis que mudam o significado. Como, por exemplo, aquele emoji que era sinal de paz e virou tesoura, né? E tem vários emojis de objetos também, como aquele centelha, faísca, que é uma coisa totalmente diferente quando é verbalizado. Então, a gente tem que ter cuidado se substituir uma palavra ali do texto, porque o texto pode ficar incompreensível mesmo.
2, use emojis no final do texto, nunca no meio da frase. Como a gente viu aqui no exemplo, usar no meio do texto atrapalha bastante o entendimento da mensagem. E também tem outra questão que o Álvaro pontuou. Às vezes, quando eles veem que tem um emoji, eles acham que já é o final da frase. Então, eles usam o swipe do leitor de tela para pular a informação. Porque eles estão ali no dia a dia deles e eles querem uma navegação mais rápida, né? Não vão ficar olhando, passando por cada detalhe da experiência. Então, a pessoa pode pular porque ela acha que não tem mais nada no seu conteúdo. E, às vezes, é exatamente aquele texto importante para a experiência, para ela completar ali uma fase da jornada. 3, evitar emojis em sequência, principalmente se forem iguais. Visualmente, parece que o emoji repetido, ele traz mais intensidade, mas quando ele é verbalizado ali, ele fica muito repetitivo. Por exemplo, se eu mandar ali 3 corações vermelhos, o leitor de telas, ele vai ler, né? Coração vermelho, coração vermelho, coração vermelho. Então, vai até parecer que é um problema no próprio leitor de tela, né? Então, realmente causa um ruído. 4, utilize emojis com a cor padrão amarelo para evitar problemas de contraste. Aqui, a gente tem uma questão que tem alguns emojis que tem como você padronizar a cor da pele, né? Então, principalmente gestos ou pessoas. E aí, se a gente tem a tela muito clara, pode ser que fique ruim para enxergar. E a tela muito escura, tem alguns emojis ali que também podem ficar ruins, né? Principalmente para pessoas que têm daltonismo. Então, pode impactar que a pessoa não vai enxergar mesmo aquele emoji. Por isso que a gente recomenda usar o emoji amarelo, porque ele vai se destacar tanto no fundo branco quanto no fundo escuro. Teste a verbalização do emoji com o leitor de telas. Faz toda a diferença testar ali o emoji, não só o emoji, mas o texto que você criou com o leitor de telas. E, se puder, se for possível, testar com mais de uma voz, né? Ou mais de uma tecnologia. Porque assim você pode ver se tem variação no significado. 6, use emojis com interpretação e significado claros, que foi aquela questão ali que eu falei para vocês da lâmpada elétrica, né? Olhando o nosso fluxo, depois que a gente fez os testes, que a gente decidiu melhorar ali, retirar emojis que não estavam sendo compreensíveis e tudo mais, a gente viu que não tinha nenhum momento que dava para usar a lâmpada, né? Então, a gente tentar entender o contexto do conteúdo e usar esse emoji para intensificar a emoção do conteúdo. 7, evite emoticons, pois não são acessíveis. Exemplo, esse rostinho que é feito com caracteres, né? Emoticons são esses emojis com caracteres. Então, a gente tem aqui 2 pontos, fecha parênteses. No recurso do leitor de tela, tem como você ignorar a pontuação. Se a pessoa estiver ignorando a pontuação, esse 2 pontos, fecha parênteses, ele só vai ser ignorado da frase e a pessoa não vai ver, não vai ouvir, no caso, esse emoji. Mas, emoticon, né? Mas se, por exemplo, estiver verbalizando a pontuação, ao invés de ler como um rostinho sorrindo, rosto sorrindo, ou algo parecido com isso, vai ler 2 pontos, fecha parênteses. Então, pode ficar estranho no texto, porque a pessoa pode estar ouvindo, continue pagando as suas contas, isso pode aumentar o seu score. 2 pontos, fecha parênteses. Então, parece que é um erro de ortografia no texto. Boa. Com essas boas práticas, depois de testar todos os emojis que a gente considerou acessíveis, a gente entendeu que nós tínhamos uma dificuldade para padronizar isso no fluxo do chatbot. E aí, a gente também estava no momento de criar a persona do chatbot, a linguagem, o tom de voz, e a gente pensou, poxa, vamos juntar tudo isso e vamos usar emojis para intensificar a persona que a gente quer que o chatbot passe para as pessoas, né? E aí, a gente definiu, então, que iríamos criar a biblioteca de emojis. O que é isso? Nós definimos quais eram os momentos que a gente tinha na jornada que a gente queria intensificar emoções. Então, por exemplo, engajamento. Quando eu quero que o usuário ele se engaje, eu vou usar um emoji X, né? Que a gente escolheu. Quando eu quero que ele siga uma instrução, eu vou usar outro emoji. E assim a gente padronizou no fluxo
que cada emoji que seria usado teria um significado e um contexto. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos desses emojis da nossa biblioteca de emojis. Engajamento, né? Esse é o momento de dar a volta por cima. Podemos continuar com a sua negociação? Rosto sorrindo com olhar maravilhado. Então, esse é um emoji que a gente entendeu que intensificava essa emoção de dar a volta por cima. E aí, ele aqui dentro desse conteúdo fez muito sentido. Seguir uma instrução. Conta para mim o valor que você pode pagar nessa dívida agora, que eu vou pechinchar para você. E dedos cruzados. Porque a gente queria trazer essa ideia de que estamos torcendo por você, né? Conta para mim quanto que você quer pagar e eu vou te ajudar nisso. Conclusão de etapa. Uau, você está no caminho certo para organizar a sua vida financeira. Seu acordo foi fechado com sucesso. Mãos aplaudindo. A gente entendeu que tinha momentos do fluxo que a gente precisava comemorar com as nossas pessoas usuárias. E por isso a gente optou por esse emoji de mãos aplaudindo. E aí, para aprofundar um pouquinho mais na verbalização dos leitores de tela, né, que foi o que a gente mais testou ali para identificar se o emoji era acessível ou não, eu trouxe uma tabelinha aqui, que tem o emoji e tem a ferramenta ali, né, que a gente usou, a tecnologia de cada aparelho, né. Então, a gente tem o Samsung, a voz da Samsung mesmo, nativa do aparelho, tem a voz do Google e tem a voz do iOS. A gente tem aqui rosto levemente sorridente, rosto levemente sorridente, rosto levemente sorridente. Então, a gente entendeu que esse significado era o mesmo nos 3 leitores de tela ali, então não impactava, né? Era o mesmo significado, é acessível. Rosto pensativo, rosto pensando. O rosto pensando, ele mudou um pouquinho, mas o significado continua o mesmo. Então, a gente entendeu também que é um emoji acessível. Rosto piscando e rosto com olho piscando. A mesma coisa, mudou um pouquinho no iOS, mas o significado é o mesmo. Agora eu vou trazer os exemplos que não são acessíveis, né? Então, a gente tem essas estrelinhas, por exemplo, que na Samsung fica faíscas, na voz do Google, brilhos, e no iOS, brilhos. Visualmente, pelo menos para mim, parece mais estrelas, né? Estrelinhas brilhando, algo do tipo. Mas quando você ouve faíscas, eu acho que vem muito mais uma ideia de fogo, algo ligado com fogo, do que estrelas, né? Então, realmente, a gente entendeu que tanto o significado dele mudava, variava de um leitor de tela para o outro, quanto não verbalizava muito a imagem, né, do emoji. Aqui no emoji verdinho, a mesma coisa, centelha na voz da Samsung, faísca e no Google e no iOS. Então, centelha já é uma palavra difícil de entender, né? O que é isso? Então, não verbalizava também o que a imagem do emoji passava. A gente também tem aqui lâmpada elétrica, lâmpada e lâmpada elétrica. O significado não varia muito, né? Pode ser que algum fluxo de alguma comunicação funcione para ser usado. Mas, como eu falei para vocês, dentro do fluxo do chatbot, realmente não tinha como usar a lâmpada, né? Se a gente for pensar no significado real do objeto. Bom, agora eu trago algumas referências, né, que eu me baseei. Eu trouxe mais referências básicas para quem quer começar a estudar mais sobre conteúdo. Então, a gente tem aqui Em Busca de Boas Práticas de UX Writing, que é um livro do Bruno Rodrigues, que basicamente difundiu o UX Writing aqui no Brasil. A gente tem esse artigo que eu usei ali para entender as boas práticas, né, se vocês quiserem se aprofundar mais, que é Emojis e Acessibilidade, como usá-los adequadamente. Tem uma masterclass maravilhosa da Halbut Kempis, que é UX Writing para o Futuro da Acessibilidade, que traz várias dicas de conteúdo e como levar esse conteúdo de forma acessível para as pessoas. Tem esse livro também, que é UX Writing Começa em Segredos, que é um resumão, né, de boas práticas, é bem para quem está começando mesmo, entender as coisas que a gente estuda, os recursos que a gente aplica na nossa experiência, para levar um conteúdo mais acessível. E tem o artigo que eu escrevi junto com o Álvaro, que ele traz mais exemplos de verbalização. Então,
A gente tem mais emojis verbalizados lá no artigo, e temos também mais exemplos da nossa biblioteca de emojis acessíveis. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa um recadinho também de escreva para todas as pessoas, sempre que vocês estiverem pensando em conteúdo que é para a empresa de vocês, pensem que a gente tem um público-alvo muito grande, né? E quanto mais a gente se preocupar em levar um conteúdo inclusive para todas as pessoas, vai fazer diferença na vida das pessoas. Muito bem, Paloma. Arrasou, você é o máximo. Estava nervosa à toa, deu super certo, mandou muito bem. As pessoas adoraram, eu estava acompanhando o chat aqui. Até tinha surgido uma pergunta da Adriana, deixa eu resgatar ela aqui para eu poder te fazer a pergunta, que era... Cadê? Se existe uma tabela onde é possível ver as verbalizações correspondentes aos emojis de acordo com o leitor de tela? Tem algum local onde isso está compilado? Bom, eu não conheço ainda um local. Eu acho que tem assim bastante estudos que as pessoas fazem e acabam publicando em artigos, né? Mas assim, não tem algo padronizado que a gente pode verificar como que os emojis da Samsung são verbalizados, né? Então é muito mais da gente mesmo testar. Tem que fazer, criar a própria tabela, né? Tem que ir atrás e Isso. fazer. Entendi. E aí, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas enquanto as pessoas pensam aí, eu queria saber se vocês tiveram algum tipo de dados sobre resultado desse processo de vocês? Vocês tiveram algum tipo de retorno de pessoas com deficiência visual e tal? Deu mais certo? Negociaram mais? Teve mais penetração? Vocês têm alguma coisa desse tipo? Bom, eu não tenho dados muito relacionados à acessibilidade, né? Por exemplo, eu também não sei qual é a porcentagem do público que acessa o chatbot que tem algum tipo de deficiência, porque a gente não tem dados sensíveis dessas pessoas, né? O que a gente tem ali é um ID e a gente nem não sabe mais nada sobre essa pessoa, mas o que a gente verificou, o que a gente pôde metrificar, é que a junção desse novo tom de voz com esses emojis que traziam mais significado ali para o conteúdo, a gente teve muito mais engajamento nos fluxos. Então, tinha momentos que tinha muito mais abandono, que a pessoa olhava ali e tchau, nunca mais voltava. Então, a gente vê que as pessoas estão interagindo muito mais com o chatbot e chegando até o final do fluxo. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver, apareceu uma mensagem. Não, ok. Bom, Paloma, não sei se alguém tem alguma pergunta, mas acho que não. Vou começar a encerrar aqui. Queria agradecer muito você novamente. Adriana, você tem, por favor, fique à vontade. Não, eu queria saber se essa verbalização ela muda de acordo com as atualizações desses, não sei como é o nome, dessas ferramentas, né, desses leitores e tal. Porque às vezes eles incluem novos emojis, né? Então eu fiquei pensando se de repente essa verbalização muda também, se é uma coisa que a gente precisa ficar atento sempre, né? Muda. Boa pergunta, Adriana. Realmente tem atualizações, então não só as verbalizações das coisas, mas até a voz. Às vezes eles mudam o tom da voz. Então ocorre sim atualizações e eu ainda não tive a oportunidade de ver um emoji mudando o significado dele, mas eu acredito que sim. E aí tem isso, né? Tem o leitor que é atualizado, a tecnologia assistiva, e tem também a própria biblioteca de emojis também, que vai entrando emoji novo e tal. Essa mudança que às vezes atualiza é no leitor ou é no emoji? Onde é que muda? Eu acredito que a verbalização é no leitor, né? O que pode atualizar. Eu acredito também que dentro do código do emoji tem mais ou menos um significado que ele é, porque a gente consegue pesquisar ele, né? Então, se você coloca fogo, aparece ali o emoji de fogo, né? Você consegue buscar isso. Mas a verbalização mesmo é do leitor de tela. Entendi. Então, o léxico, né, o vocabulário é do leitor, né? Entendi. Interessante isso. Rafa levantou a mão, diga, Rafa. Oi, Paloma, tudo bem?
Parabéns pela apresentação. Tô aqui ainda absorvendo tudo. Achei bem legal, parabéns. E a minha dúvida é muito relacionado ao leitor de tela mesmo, assim, como é que a gente pode testar isso quando a gente está fazendo um projeto, se a gente está sendo acessível ou não. Não sei, assim, se a gente realmente testa no nosso celular, se existe algum app que a gente pode baixar. Queria testar mais isso na prática nos meus projetos, achei bem interessante. Muito bom, Rafa. Primeiro, obrigada e obrigada por ter vindo, por ter gostado. Imagina. Fico muito feliz que o conteúdo tenha sido útil. É, Então, eu não conheço muito aplicativos que possam ajudar. O que a gente fez mesmo foi testar nos nossos dispositivos, porque são os dispositivos que as pessoas usam, né, no dia a dia delas. Então, Entendi. eu fui testando no meu celular mesmo e eu fui variando ali nas vozes que eu tinha, né? Então, tem aplicativos de verbalização de leitor de telas que as pessoas baixam para usar no dispositivo. Então, acho que tem um que é TTS Vocalizer, que algumas pessoas preferem, porque ele é mais, como posso dizer, atualizado, ele tem uma verbalização melhor. E, assim, o que eu recomendo é que pelo menos teste com mais de uma voz ou com mais de uma tecnologia para que você possa ver o que muda, né? O que vai variar, não só de emoji, mas como vai ler os componentes, né? Botão, link, né? Então ajuda bastante. E o que eu faço particularmente, quando eu quero saber quando o emoji é ali no verbalizado no iOS e eu não tenho, né? Eu peço para alguém, eu falo, ensino a pessoa a ativar ali. Normalmente a gente ativa nas configurações do dispositivo, então tem um lugar de acessibilidade, né? Tanto no computador quanto no celular. E eu falo, olha, você pode me ajudar? E ensino a pessoa a ativar ali o talkback ou voice over e peço para ela ver como que é a verbalização daquele emoji que eu queria. E aí eu vou pedindo ajuda e vai funcionando. Entendi. Muito legal. Vou fazer isso no meu telefone, o meu é Samsung também. Eu estava pensando aqui agora, porque esses testes, para serem feitos dessa forma, precisa ser de um app que já esteja ali publicado de alguma maneira. Se tivesse algum plugin no Figma, alguma coisa assim, mesmo que seja na versão do Figma para o celular, que você testa a interface, para poder rodar esse leitor, senão você tem que compilar a coisa, fazer um aplicativo inteiro e tal. Seria muito bom, né? Mas, Nelson, diga. Boa noite. Primeiro, obrigado pelo conteúdo, achei incrível. E pegando o gancho do que o Miguel falou, eu acredito que se a gente fizer a leitura pelo computador, Miguel, ele vai usar o do sistema operacional, ou do Windows, ou o do Mac. No caso do Mac, talvez ele seja similar ao do iPhone. Mas aí precisaria testar, né? Entendi. Eu acho que é o mesmo programa, acho que os produtos da Apple usam um voice-over sempre. Tudo bem. Bom, alguém tem mais alguma mãozinha levantada? Não? Ó, Paloma, falta 1 minuto para cravar 1 hora, hein? Impressionante, né? Bom, queria então... Peraí. Tá. Receber ajuda. Tá, entendi. Queria agradecer novamente para você, Paloma, foi incrível, você está de parabéns, o conteúdo muito interessante, a gente pode ver pelo nível de reação das pessoas, a gente teve uma quantidade muito bacana de pessoas aqui, chegamos a 78, talvez tenha sido o nosso recorde aqui do Mori Bastidores. É sempre muito importante fazer esse assunto avançar. Eu achei muito interessante a parte inicial do que você trouxe, uma série de dados, uma série de informações, uma série de questões que são realmente relevantes, não só para as pessoas que precisam de acessibilidade, mas também para o negócio, que é sempre um bom ponto de alavanca para mover os clientes nessa direção, né? Esse tipo de argumento é sempre muito importante. Então, muito obrigado. Gostaria que você estendesse o nosso agradecimento ao Álvaro também, que não pôde estar aqui hoje, mas me ajudou muito quando eu precisei compor um spec de PD com especialidade em acessibilidade. Ele foi super generoso, também me ajudou. Então, queria que se pudesse, por favor, agradecer a ele, que ele é parte integrante aqui desse momento nosso. E esse foi mais um Mori Bastidores.
toda terceira quinta-feira do mês. Esse mês está meio bagunçado, não ficou na terceira quinta-feira, mas é toda terceira quinta-feira do mês, temos Humor e Bastidores. E convido todos para o próximo. E é isso aí, gostaria de agradecer a participação, a presença de todo mundo, e vemos vocês mês que vem, no próximo Humor e Bastidores. Obrigado. Tem uma perguntinha ainda, Miguel, da Rebeca ali, sobre a programação. Ah, poxa vida. Então vai lá, volta. Volta. Qual é a da Rebeca? Mas é sobre o evento daí, não é sobre o tema de hoje. Mas cadê a pergunta que eu não estou achando? Ah, onde descubro a programação? Ah, do Humor e Bastidores? Eu lanço todo mês. A gente ainda não tem um output disso, efetivamente, mas é toda terceira quinta-feira do mês a gente tem Humor e Bastidores, e na segunda quinta-feira do mês a gente tem Humor e Conversas, que é similar, mas um pouquinho diferente. Então são os dois eventos que eu faço aqui, que a Mori faz, né? Então estão sempre todos convidados. Nas redes Isso. sociais da Amor a gente sempre anuncia também, né, Miguel, na semana. Exatamente. No LinkedIn sempre sai, a gente posta. Pode seguir lá que vai ser bom. Tá? Então, estão todos sempre convidados, o evento é aberto, é sempre bom mais gente participando e a gente espalhando esse conhecimento para mais pessoas. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado, boa noite, bom descanso. Nos vemos na próxima.